Noite Infeliz, capítulo 17. A criatura negra. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Os 3 ladrões magos acordaram antes do amanhecer, soltaram seus camelos e os levaram para fora, para o frio intenso. O céu estava apenas acordando para os primeiros sinais de azul profundo, mas o sol ainda levaria uma boa meia hora até se revelar por trás das colinas a leste. Ainda dava para ver algumas estrelas brilhando nitidamente entre os contornos escuros das nuvens, mas não a estrela de Belém. Em algum momento das últimas horas, ela simplesmente tinha desaparecido, apagada pelo vento do deserto. Baltazar não ficou surpreso. Nada poderia queimar tão intensamente por muito tempo. José e Maria permaneceram quietos quando os homens acordaram. Mal olharam para eles quando deixavam o estábulo. Nem mesmo quando Belchior desejou-lhes uma boa sorte do seu jeito carinhoso idiota. Baltazar não os culpou pela falta de civilidade. Em poucas horas, eles conseguiram espancar o carpinteiro, insultar a honra de sua esposa, manter os 2 como reféns e reduzir tudo aquilo em que acreditavam a uma piada. Mas também estava feliz de se livrar deles. Os 2 que fossem encher o saco de outro com suas fantasias paranoicas. Os magos montaram seus camelos e seguiram para o centro de Belém, ao sul. A aldeia já estava acordada. A fumaça subia das fogueiras e dos fornos de barro, e as meninas sacudiam a poeira dos colchões nas ruas. Os pastores despertaram antes do primeiro sinal de azul no céu e levavam seus rebanhos para o pasto, os filhos a tiracolo. As mulheres se levantaram para cozinhar para eles. E agora, com os homens fora por todo lado, elas e suas filhas se ocupavam das tarefas domésticas e cuidavam das crianças mais novas, pequenas demais para ajudar. Era uma aldeia quase que inteiramente dedicada às cabras, mas nem todos os homens de Belém eram pastores. Alguns deles podiam ser vistos levando seus pequenos rebanhos para o norte, ao longo da estrada que passava pelo estábulo dos magos. Era quase certo que estivessem indo até Jerusalém, a fim de vender seus animais para serem abatidos ou sacrificados no grande templo. Arrastando suas cabras para cima e para baixo pela estrada, pés descalços, 8 quilômetros em cada trecho, dia após dia, de pé antes do nascer do sol e de volta depois que já tinha se posto. Tudo na esperança de vender um único e fedorento animal. Tudo pela esperança de conseguir o suficiente para colocar um pedaço de pão na barriga de seus filhos. Com uma vida tão dura, qualquer um que não roubasse era louco. 3 nobres cavalgando àquela hora da manhã era uma visão incomum, mas não tão estranha que justificasse um segundo olhar dos que arrastavam suas cabras pela estrada rumo a Jerusalém. De qualquer forma, o melhor era evitar encarar nobres por muito tempo. Sempre havia a chance de que eles se oferecerem e resolverem chicotear você, ou coisa pior. Embora quisessem se afastar o máximo possível de Herodes, os magos estavam voltando na direção do palácio do rei. O plano era pegar a estrada no sentido norte, em direção a Jerusalém, e então, a mais ou menos 1 quilômetro do portão sul, virar à direita e atravessar 25 quilômetros de deserto no sentido leste, até Qumran, um pequeno povoado às margens do Mar Morto.
Qumran era o lar de uma pequena seita de monges judeus que se intitulavam os essênios. Mas, embora a palavra monge evoque uma imagem de reverência tranquila e limpa, os essênios estavam mais para loucos eremitas, homens que evitavam a riqueza material, o prazer carnal e os banhos regulares a fim de se dedicar às suas crenças. Até onde Baltazar sabia, essas crenças envolviam rabiscar velharias sem sentido em pergaminhos e, em seguida, escondê-los nas cavernas espalhadas pelas montanhas ao redor da região ao norte do Mar Morto. Por que eles escondiam os pergaminhos ou para quem? Era um mistério. Baltazar já havia se abrigado naquelas cavernas em diversas ocasiões e fizera doações consideráveis aos monges em troca de sua hospitalidade. Embora não se importassem muito com a riqueza material, adoravam as coisas que as moedas lhes possibilitavam comprar: tapetes para seus pisos, roupas para se cobrirem, pergaminho e tinta para suas reflexões misteriosas. Baltazar conhecia muitos deles pelo nome. Também sabia que podia confiar neles para manter em segredo seu paradeiro. E o mais importante de tudo, sabia que os homens de Herodes não se atreveriam a perturbar um local tão sagrado para os judeus. O que era uma das maiores vantagens do exército da Judéia: o fato de ser formado quase que inteiramente por judeus. Depois que o rastro deles tivesse evaporado, Baltazar liberaria seus servos fiéis de seu compromisso e desapareceria aos 7 ventos. Não gostava de companhia, o que era uma das principais razões para nunca trabalhar com sócios. Não dava para confiar que seus cúmplices acertassem tudo 100% das vezes. Eles atrasavam você, tinham opiniões divergentes. Quando você os designava para ajudá-lo a furtar alguém, eles erravam na hora de derramar o vinho em seu alvo e você acabava sendo perseguido ao longo de aquedutos. Sócios eram um mau negócio, mesmo quando estavam em dívida com você. Os magos estavam a pouco mais de 1 quilômetro de Belém quando ouviram os primeiros sinais de problemas. Um estardalhaço distante na semi-escuridão adiante. Um estardalhaço que aumentava de volume, como a batida de cascos no chão. E, com ele, o tinido de armaduras tornava-se mais acentuado. — O que é isso? Perguntou Gaspar. Baltazar soube de imediato, mesmo antes de ver as silhuetas emergirem na crista do morro cortado pela estrada à frente deles. Antes de ver o contorno das espadas e das lanças contra o céu pálido do deserto. Ele já sabia. Estavam acabados. As tropas de Herodes estavam galopando para o sul, na direção de Belém. E, a julgar pelo som que produziam, eram dezenas delas. Sem pronunciar uma palavra, Baltazar, Gaspar e Belchior tiraram seus camelos da estrada e entraram no deserto à direita, abrindo caminho para os cavalheiros que se aproximavam. Os 3 ajeitaram o cufiá para encobrir os rostos. O que Baltazar percebeu era um reflexo inútil. Como se 3 magos cavalgando junto à estrada não fosse já bem suspeito. Como se alguém fosse capaz de identificar nossos rostos a essa luz. — O que vamos fazer? Perguntou Gaspar. Deve haver uma centena deles. Não temos armas. De repente, Baltazar entendeu como tinham sido burros de terem ficado juntos. Os soldados estariam procurando 3 homens e ali estavam eles, 3 homens. Tinha sido uma estupidez parar em Belém. Era perto demais de Jerusalém. Deviam ter ido para o deserto. Sim, aquela estrela havia tornado a noite quase tão clara quanto o dia. Mas o deserto era muito mais vasto do que um número de aldeias para se vasculhar. Por que não tinham pensado nisso? Por que não continuaram cavalgando? Fora porque estava cansado?
Estar cansado é pior do que estar morto? Baltazar, o que vamos fazer? Se corressem agora, na certa iriam chamar a atenção do exército. Correr era uma admissão de culpa, um convite para serem perseguidos. A única chance que tinham, e era uma chance para lá de remota, era a de que os soldados ainda não os tivessem visto, que tivessem passado despercebidos na escuridão do amanhecer. Continuem cavalgando. Mas, se eles nos virem, nós disparamos em direções diferentes, entenderam? Vamos separá-los e tentar despistá-los no deserto. Belchior, entendeu? Despistá-los no deserto. Ele não estava escutando. Estava concentrado nos homens de armadura cavalgando para o sul, levantando uma nuvem de poeira escura. Os homens que os alcançariam em poucos segundos e os rasgariam em pedaços. Ainda não, disse Baltazar, nada de sair correndo, a não ser que eles nos vejam. É claro que seriam vistos. Estavam a pouco mais de 15 metros da estrada, e seu contorno era bem visível contra o céu do oriente, que ia ficando mais claro a cada minuto. Não se preocupem conosco, pensou Baltazar. Somos apenas 3 magos cavalgando ao longo de uma estrada escura por motivo nenhum. O exército passou galopando à esquerda deles. Não havia dúvida de que estavam perto o suficiente para identificá-los, ou de que alguns dos capacetes dos soldados se viraram na direção deles. Seus olhos entrando em foco feito flechas em um arco tensionado. Baltazar agarrou as rédeas com força e preparou a perna direita para um toque rápido no camelo assim que o primeiro cavalo se virasse em sua direção. Mas nenhum deles se virou. Simplesmente continuaram cavalgando no sentido de Belém. Baltazar não podia acreditar. Eles os tinham visto. Estava certo disso. Tinham visto 3 magos andando de camelo junto à estrada em um horário suspeito e, no entanto, nem sequer pararam para interrogá-los. À medida que o barulho dos cascos foi diminuindo atrás deles, os magos pararam e viraram seus camelos para o sul, e assistiram em um silêncio descrente enquanto a massa escura e poeirenta de cavalos e homens, aquela criatura, se arrastava pela estrada em direção à fumaça das fogueiras e dos fornos de barro. Não entendi, disse Baltazar. Qual o problema? Perguntou Gaspar. A sorte está do nosso lado. Mas eles nos viram. Podemos discutir isso no caminho para Cunham. Vamos, agora. Baltazar ficou vendo a criatura deslizar pela estrada rumo ao norte de Belém. O azul escuro do céu ficando mais claro a cada segundo. Por alguma razão, podia ouvir a voz rouca e fraca de Herodes dentro de sua cabeça, berrando com seus conselheiros, fazendo as paredes da sala do trono tremerem. Baltazar, para Cunham, agora! Gaspar estava certo. Qual era o problema? Eles haviam tido sorte, só isso. E podiam ficar ali sentados, se perguntando por quê, ou podiam tirar proveito da situação. Os magos viraram seus camelos para o norte e cavalgaram em direção à liberdade. Muito embora aquela voz fraca ainda ecoasse no cérebro de Baltazar. Lá no fundo, nas masmorras de paredes lisas e barras de ferro, a que todas as coisas ruins pertenciam. Ele sabia que tinham sido vistos. Sentira os olhos sobre si, aquelas flechas. Tinham avançado poucos metros quando ouviram algo no ar. Algo distante e estridente. Algo que quase poderia ser confundido com o uivo de um cão selvagem. Mas era um grito, o grito de uma mulher. E mais outro. Os magos se voltaram e viram que a estrada estava vazia. Todos os rastros da criatura haviam desaparecido,
absorvido pela aldeia, absorvida pelo sangue penetrando em um pano. E, em algum lugar sob a fumaça das fogueiras e dos fornos de barro, estava fazendo com que uma mulher gritasse: Baltazar, você não acha que o carpinteiro e sua esposa estavam certos? Herodes era muitas coisas, mas assassino de bebês? Não, ninguém era capaz disso. Nem mesmo o farrapo retorcido e decadente de homem com quem ele se encontrara cara a cara no palácio. E mesmo que fosse capaz, era muito inteligente. Se as pessoas soubessem, iriam para as ruas fazer arruaça. Uma guerra civil. Herodes era muitas coisas, mas era um político de primeira. Era mais inteligente que isso. Mas aquela voz, a voz fraca e enfurecida nas profundezas do cérebro de Baltazar, lhe dizia o contrário. Vamos voltar, disse ele. Você está louco? Só quero dar uma olhada. O exército da Judéia está lá, procurando por nós, e você quer dar uma olhada. Eles nos viram, Gaspar. Eles nos viram e não estavam interessados em nós. E daí? E daí que deveriam estar 3 homens andando de camelo, 3 homens com os rostos encobertos? Eles deveriam. Ele foi interrompido por outro grito. Gaspar e Baltazar se afastaram um do outro e olharam para trás, para a aldeia. Tinha sido um grito diferente. A mesma mulher, talvez, mas um grito completamente diferente. Só uma olhada, disse Baltazar, só isso. Baltazar deu um chute em seu camelo e desceu a estrada para Belém. Gaspar e Belchior trocaram um olhar às costas de Baltazar e o seguiram. Afinal de contas, estavam em dívida com ele.